Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio com convidados aqui no Feel Fit Podcast. Este que é o espaço onde falamos de fitness, mas falamos de tudo menos de fitness. Porque fitness é muito mais do que o teu treino e a tua alimentação. Fitness é tudo aquilo que tu ouves, tudo aquilo que tu sentes, que tu vês, que tu falas. Fitness é um verdadeiro estilo de vida. E nós aqui no Feel Fit Podcast queremos ajudar-te a sentir-te cada vez mais fit e cada vez melhor. E como é que fazemos isso? Trazemos pessoas de sucesso, histórias de inspiração. Pessoas que vão ajudar, através dos seus exemplos e daquilo que elas fazem diariamente, a ti a também melhorares em inúmeras vertentes da tua vida. E sem mais demoras, passar aqui a apresentar a pessoa que temos connosco. Ela é fisioterapeuta pélvica, formadora, empreendedora e mulher. Dedica a sua prática clínica à saúde pélvica da mulher, do homem e da criança, pois compreendeu desde cedo que era uma área desconhecida para a maioria das pessoas, mas de extrema importância para o seu bem-estar e qualidade de vida individual. Por querer melhorar este conhecimento e integrar o cuidado da saúde pélvica a toda a população, decidiu criar a Maia by Rita Paiva. Tem um canal de subscrição, dá formação a outros profissionais, dá consultas e guia ainda uma equipa de profissionais variadíssima, desde osteopatas a médicos especialistas, como ginecologia, urologia, etc. É uma verdadeira empreendedora, mulher de sucesso e multifacetada. Seja muito bem-vinda, Rita Paiva! Bem-vinda aqui ao nosso podcast e obrigada desde já por teres aceito o nosso convite. Então, para além de tudo aquilo que eu já disse sobre ti, sobre aquilo que tu fazes, que é muita coisa, quero então que contes um bocadinho mais quem é que tu és, quem é a Rita como pessoa. Em primeiro lugar, obrigada por estar aqui hoje, por estar aqui neste podcast. Eu adoro fazer este tipo de coisas, podcasts, entrevistas, acho mesmo incrível, porque acabam por ser ferramentas que fazem com que nós consigamos ajudar ainda mais pessoas, porque passamos mais informação, não é? E nós na área da saúde, nós desde a área da fisioterapia, saúde pélvica, vocês desde o fitness, conseguimos ajudar mesmo muitas pessoas com aquilo que nós fazemos. Quem é que eu sou? Olha, eu ainda no outro dia pus nas minhas redes sociais uma frase que eu estava a dizer: eu odeio que me perguntem quem é que eu sou, porque eu não gosto de me definir, sabes? Eu sinto que sou muito camaleónica, no sentido em que, como tu disseste, eu faço imensa coisa, portanto é um pouco complicado dar-te uma definição curta daquilo que eu sou, não é? Eu sinto que tenho muitas vertentes e muitas personas, mas eu refiro sempre que eu sou profissional de saúde, fisioterapeuta pélvica, empreendedora porque tenho o meu negócio e a minha empresa, não é? E sem dúvida sou mulher e ser humano. Aquilo que eu faço é aquilo que me dedico. Lá está, eu tenho várias vertentes, então, desde a prática clínica, dou consultas de fisioterapia pélvica, à mulher, ao homem, à criança e também comunidade LGBT, que fala-se muito pouco disto e é uma comunidade que precisa muito do nosso apoio e muito de melhorar a saúde pélvica. Para além disso, também estou neste momento a fazer o meu doutoramento na área das ciências da saúde. Para além disso, sou CEO e founder do Projeto Maia, não é? Para além disso. Para além disso. Esta mulher faz 57 mil coisas. Vamos para aí em 8. Para além disso, e acho que é importante também referir, tenho as minhas redes sociais, não é? O Instagram, TikTok, enfim, que isso leva-nos muito tempo e faz parte do meu trabalho também. E para além disso... Sou ser humano, adoro treinar, adoro dançar, adoro ler, adoro estudar. Incrível, muita coisa mesmo. Bem, temos aqui muita coisa por onde pegar, mas primeiro de tudo, como é que surgiu o teu interesse por esta área, que muito pouco se fala? Para a área da saúde pélvica. Exatamente. Então, a história é assim, uma história daquelas histórias de vida, sabes? Não, mas eu vou começar a contar pelo princípio. Eu antes de acabar a minha licenciatura, eu era atleta de alta competição, eu dançava, fui bailarina, muitos anos, competi cerca de 20 anos da minha vida, fazia dança de salão. Ok, boa. E eu fazia carreira internacional já a um nível muito elevado. E mais ou menos a chegar ali ao fim da minha licenciatura tive uma proposta para ir para fora.
E eu pensei do sentido de, ok, eu tenho a minha licenciatura, estou quase a terminar, eu posso exercer fisioterapia sempre que eu quiser, a minha carreira desportiva não é? Tenho um deadline, então eu vou arriscar e vou para fora. E eu já queria emigrar há algum tempo, eu não estava contente com as condições profissionais que os fisioterapeutas tinham em Portugal na altura, portanto eu já queria emigrar e eu vi aquilo uma oportunidade de género, eu vou agora, se der certo Deus, se não der certo eu tenho sempre uma casa para voltar. E fui para a Espanha. Tive 1 ano como atleta profissional, não estive a trabalhar como fisioterapeuta nesse ano. Depois, quando iniciei o meu trabalho como fisioterapeuta, já tinha terminado a minha licenciatura, etc., eu sentia que queria enverdar pela área da desportiva. Atleta. Se tu perguntares, se tu apanhares agora uma turma de primeiro ano de fisioterapia e tu perguntares que área é que vocês querem seguir no futuro, todos te vão dizer, ou 99% te vão dizer desportiva. As pessoas conhecem ou associam muito o físio, agora se calhar com as redes sociais já começa a mudar um bocadinho, mas associam muito o físio àquela pessoa que está com os clubes, não é? Que ajuda essencialmente a área do desporto, o futebol, enfim, a recuperação das lesões, não é? Lesões mais musculoesqueléticas, puras e duras. Então eu, como bailarina, pensei, ok, eu quero ir para a desportiva. E comecei a trabalhar na área da desportiva. Odiei. Tipo, Lá em Espanha? Lá em Espanha. Odiei. Mas com dançarinos também? Também trabalhei com bailarinos e essa área eu gostava, mas como eu trabalhava sempre com musculoesquelética, não era a minha praia. De todo que era a minha praia. Eu aborrecia-me, sentia que era para mim muito monótono, eu não gostava. Para além disso, a nível profissional, eu não estava a ter assim muito boas oportunidades naquele momento, não estava contente com as minhas condições salariais, trabalhava por conta de outrem, e pensei, ok, eu vou deixar a fisioterapia. Tipo, acabou, não vou ser fisioterapeuta. Pensei em estudar outra licenciatura, em ir para a gestão. Nesse momento da minha vida eu regressei para Portugal e eu lembro-me que, lá está, eu estava nesse paradigma de deixo de ser fisioterapeuta, ou continuo a ser fisioterapeuta, vou estudar gestão, vou estudar outra licenciatura. Ainda fiz algumas entrevistas para ganhar algum dinheiro enquanto estava a decidir o que é que eu ia fazer, mas as condições de preço, de valor, hora, eram péssimas e eu disse, não, eu queimei muito neurónio a tirar a minha licenciatura e eu acho que fui a segunda melhor ou seja, do meu ano, não é? Do meu grupo, e disse, não, o meu valor não é este. E eu fui vender garrafas de água para o supermercado. E eu pensei de género, primeiro, ganhava mais por hora, primeiro ponto. Segundo, é de género, se eu vou ganhar este valor hora, tem que ser um valor que corresponda àquilo que eu estou a fazer. E não é desprestigiar, nem desmerecer, nem muito menos, ok? Mas foi no sentido de, eu não vou estar a trabalhar como fisioterapeuta por este valor hora, portanto, eu prefiro fazer isto. E tive cerca de 3 meses nesse trabalho, a decidir o que é que eu fazia com a minha vida, cá em Portugal. Uma vez que eu terminei esse contrato, disse, ok, eu vou dar, e falando com a minha família, nós decidimos, ok, vamos dar todos uma segunda oportunidade aqui à fisioterapia, regresso à Espanha, sem trabalho, não é mesmo? Desempregada. Vou trabalhar para a Inditex, enquanto estava à procura de trabalho como fisioterapeuta, estive cerca de 4 meses mais ou menos a trabalhar na Inditex, e comecei a fazer entrevistas de emprego. Ainda ontem pus um post sobre isto no Instagram, muitas deram muito errado, lembro-me que chorava imenso, tipo, eu nunca mais vou conseguir ter um trabalho bom, condições boas a nível económico, não vou conseguir. Em que, numa das entrevistas que eu fiz, disseram-me que eu não tinha ficado, e eu fiquei super frustrada, e depois ligaram-me passado 2 semanas, porque estavam indecisos entre mim e outra candidata. Ficou outra candidata primeiramente, não obstante, passado 2 semanas voltaram-me a ligar a dizer que, olha, afinal não tinham gostado e que eu fiquei com o lugar, e eu fiquei super contente. Comecei novamente a trabalhar na área da fisioterapia, isto foi mais ou menos foi em 2019, e eu ainda não tinha pegado num livro de saúde pélvica, ou seja, eu tinha tido uma abordagem primeira muito superficial na universidade, lembro-me que no estágio tinha visto alguns pacientes, mas uma coisa assim, sabes, sempre com tutor, é uma área muito delicada, não é? Se não tens a certeza que é uma coisa que tu gostas e não tens ainda essa maturidade para lidar com a questão, éramos miúdos na altura, tipo 18, 19, 20 anos, mas eu tinha gostado e eles nessa clínica propuseram-me, olha, nós temos alguns pacientes de saúde pélvica, queres fazer um curso, ver se gostas? E eu, depois, não é, de me ter lembrado que, ok, eu não tinha desgostado na universidade, disse, tá, eu vou.
E a partir do momento que fez o primeiro curso, amei, senti-me super identificada e por aí é o caminho e é o caminho que vocês vêm até ao dia de hoje. E a dança ficou de parte ou continuaste? Eu continuei, eu Ok. competi até aos meus, eu neste momento fiz 29 este mês, eu competi até aos meus 25, então eu deixei há relativamente pouco tempo de competir. Posso perguntar o motivo? Sim, claro que sim. Primeiro, tudo o que o mundo da dança envolve. Questão, estereótipos corporais, nós sofremos muita pressão por parte dos treinadores, por parte dos nossos pais, por parte do nosso, inclusive, par de dança, dos nossos colegas. Há muita comparação mesmo e eu senti essa comparação e senti essa pressão, ser magra, a alimentação, toda essa exigência, enquanto tu és criança e adolescente, vai-te deixando marcas, mas tu não és consciente porque não tens essa maturidade emocional, se calhar para te dar conta dessas red flags que estão lá. Então eu fui gerindo, sempre com essa pressão, mas fui sempre gerindo género. É o que tem que ser, mesmo eu recordo, e nunca falei sobre isto em nenhum sítio, eu recordo até por parte de alguns treinadores ou professores que nós tínhamos aulas, assim tipo alguns gestos que não eram muito agradáveis de homem para mulher, entendo o que eu estou a querer dizer, não é? E na altura aquilo, pronto, e-te passando ao lado, era jovem, adolescente, tu só querias competir e ser mesmo muito boa, ter uma carreira de sucesso, ser muito bom atleta, então vais tipo engolindo alguns chapos, mas aos teus 25 anos já tens outra maturidade emocional, então eu comecei a entender do género, não, isto não é para mim, se eu tenho que tomar valeriana para ir treinar e para conseguir treinar sem ter ansiedade, este não está a ser o meu momento, não está a ser o meu espaço. E para além disso eu já tinha conseguido muitas coisas, estava big achievements na minha carreira profissional como bailarina e já estava a competir mesmo por inércia, sabes? Tu achas que não sabes fazer mais nada, tu passas a tua vida toda a dançar ou a fazer algum desporto que sentes que é o teu talento, então é de género, ok, eu gosto, mas já não me identifico assim tanto, mas se eu deixo de fazer isto, quem é que eu sou? Yeah. Ok, que eu sou boa, não é? Quais são as minhas qualidades? Então essa dúvida esteve há algum tempo na minha cabeça e depois eu decidi, não, este já não é o meu caminho, já entendia que determinadas atitudes, mesmo os treinadores, inclusive com outras crianças nos treinos, não se identificavam com os meus valores como pessoa e eu ainda estudei para ser júri de dança. Sabia que algum dia eu ia deixar a carreira competitiva, não é? E ainda estudei para ser júri e isso sim fiquei com um bocadinho de pena de não ter acabado, mas entretanto a vida aconteceu e deu outras voltas, mas maioritariamente foi por esse motivo o qual eu deixei de competir, já não desfrutava. Preencheste esse vazio da dança com alguma outra coisa? Eu sou de pélvica. Ok. Sim, sem dúvida. Eu ainda danço, não com a frequência antiga, não é? Nós treinávamos cerca de... Aliás, eu quando fui atleta profissional aquele ano, eu treinava cerca de 8 horas por dia. Jesus. Sim. Em cima de salto? Sim. Nossa. Heels. Sim. Abençoados pezinhos. Sempre, sim, sempre. Se não, a nossa rotina era, imagina, acabar a escola ou acabar o trabalho, na altura quando eu trabalhava e competia, ou acabar a faculdade e treinar. E nesse momento eu treinava cerca de 4, 5 horas por dia. Então agora não danço a esse nível, nem muito menos, mas ainda vou para não perder as minhas habilidades e senti mesmo que o propósito deixou de ser aquele na minha vida e passou a ser este, percebes? E aquilo tudo que eu vivi, as experiências que eu vivi como bailarina, inclusive fizeram-me conseguir ser a profissional que eu sou hoje, entendes? Porque esta questão da empatia, inclusive existem muitos bailarinos e eu passei por isso com disfunção pélvica, dor na relação sexual, incontinência urinária e o facto de eu também ter passado por isso, porque eu também tive essas disfunções, acho que me fizeram agarrar mesmo esta área com muito carinho e muita empatia e querer mesmo ajudar as pessoas. Portanto, a minha craft, a minha arte deixou de ser a dança e passou a ser esta. E porquê é que acontecem essas disfunções na dança? Na dança? Em pessoas tão novas, não é? Olha, normalmente associamos a pessoas mais velhas, ou a mães, por exemplo, a questão da incontinência, muito comum, mas assim pessoas jovens, atléticas. Esse é o primeiro mito que temos que quebrar já aqui. Como nós referimos ao princípio, a incontinência urinária, as disfunções pélvicas acontecem na mulher, no homem, na criança também. Existem crianças com incontinência urinária e também outro tipo de disfunções como pode ser a enurese noturna, que é a perda de urina durante a noite. Então isto já está a quebrar o tabu de acharmos sempre que a incontinência urinária acontece em mulheres só em mulheres primeiro e em mulheres com mais idade. A culpa também é da Tena Lady.
Pois, talvez. Culpa também é da Tânia Lady. Eu não devia estar a dizer marcas aqui, saiu-me, mas saiu uma marca, não é? Mas porque nós temos esta memória de crianças, Sim, não é? da Ver os anúncios, a sim. publicidade e associamos aqui a um público mais velho. Mas não, existem muitas pessoas jovens, mais mulheres por prevalência, com incontinência urinária. Imensas. E no desporto, muitas mesmo. Aliás, eu tinha colegas meus bailarinos sexo masculino que tinham incontinência urinária. Há algum fator que leve, ou seja, fator há de certeza, mas quais são os fatores que levam a que isso aconteça? É assim, fatores principais. Se fechares agora os olhos, se eu disser agora, fecha os olhos. Fecho mesmo? Fecha mesmo. Vamos fazer este exercício, fecha os olhos. Boa. Pensa numa mão. Numa? Mão. Consegues visualizar uma mão, certo? Sim. Boa. E agora se eu te disser, visualiza o teu pavimento pélvico. Tu se calhar comes da área do fitness, tens alguma facilidade. Sim. Mas imagina uma pessoa que nem sequer sabe o que é o pavimento pélvico, nem sequer sabe que tem, a tentar visualizar o pavimento pélvico. Ok, percebo. Ok? Então, primeiro ponto, não há conhecimento sobre o pavimento pélvico. Eu até entrar na faculdade, tudo isto era um buraco negro, não é? Nós não temos noção. E a musculatura que, se tu reparasses, está em muita proximidade anatómica com outras estruturas. Anca, glúteo, zona abdominal, não é? Tem uma relação Sim, próxima sim, com sim. estas estruturas. Depois, quando nós falamos na dança, aquilo que acontece é que nós temos que estar sempre com muita contração a nível do core, fazer movimentos muito rápidos, em múltiplas direções, não é? Mudanças de velocidade muito rápidas, com mudanças também de respiração muito bruscas, e ninguém nos ensina sequer a respirar. Então essa falta de gestão da pressão intra-abdominal faz com que o nosso pavimento pélvico esteja sempre a ser muito castigado. Ok. Para além de que, pela postura que nos obrigam a adotar a nível técnico, que é completamente antinatural, ou seja, se eu agora te explicar a postura que nos obrigam a ter, tu já ficas com dor em 10 segundos. Faz com que tu estejas constantemente, de forma inconsciente, em contração do teu pavimento pélvico. Então imagina que eu te diga agora, olha, vais estar o dia todo a contrair o teu bíceps. O teu bíceps entra em disfunção, não é? Fica cansado, entra em fadiga. Então imagina o teu pavimento pélvico, X horas por semana, e ainda por cima tu em cima de tacões. A nível biomecânico, pensa na agressão que isto é para a tua estabilidade pélvica e para o teu pavimento pélvico. E os homens também dançam em tacão, um tacão mais pequeno, mas também dançam em tacão. Portanto, imagina aqui os fatores de risco que nós bailarinos temos para ter disfunção pélvica. Pois, e tudo, lá está, o desporto é muito saudável e a atividade física é muito saudável, mas quando entramos aqui principalmente em patamares mais competitivos, deixa de ser saudável em muitos pontos, mas é realmente uma questão que, mesmo nós da área do desporto, é uma coisa que para mim é nova. É nova. Eu não tinha esta noção, não tinha noção disto. Como é que depois se dá o teu regresso a Portugal, então? Esta história é curiosa também. Pronto, eu deixo de competir com 25, já não me lembro em que ano é que isto foi, e eu estava num momento em que, felizmente, as coisas estavam a correr bem. Eu estava a trabalhar em 2 clínicas, tinha já a empresa aberta em Espanha, agenda cheia, só que eu comecei a sentir-me estagnada. Imagina, uma pessoa que vem da competição, está sempre a ser constantemente desafiada, não é? Sentes que tipo, nunca estás na tua comfort zone, e eu sentia a minha vida muito, tipo, é isto? Este é o meu limite, eu vou ter que trabalhar 40 anos da minha vida tipo, neste registro, sabes? A fazer isto desta forma. Eu na altura ainda não trabalhava com as ferramentas que trabalho aqui no Porto, não é? Ainda estava, ou seja, eu na altura com 25 ainda só estava a exercer na área da saúde pélvica há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Então, pronto, eu estava de género, não, isto tem que levar uma volta, eu tenho que me decidir. Ou eu fico em Espanha e tomo decisões importantes na minha vida, estilo comprar casa em Espanha, abrir uma clínica em Espanha, sabes, fazer o tipo de investimentos que já te obrigam a pensar, tipo, eu vou ficar aqui ou tenho que criar aqui uma base, sabes, já estava a pensar na altura em contratar alguém para trabalhar comigo, porque tinha a agenda mesmo muito cheia, mas eu já não tinha nada que me prendesse lá, naquele momento. Eu tinha deixado de competir. Estava lá sozinha, tinha amigos e enfim, mas estava lá sozinha, sabes? Tipo, a nível profissional, estava-me a sentir super estagnada. E eu queria na mesma estar fora de Portugal, mas eu ainda não sabia o próximo passo. Então eu pensei, super, tipo, pensado e meditado, pensei, ok, eu vou regressar a Portugal, vou regressar a casa e depois vou decidir o que é que eu faço com a minha vida.
e eu estive meio ano, para não chegar aqui e ter que começar tipo 100% zero, eu estive meio ano a trabalhar nos 2 países ao mesmo tempo. Então eu fazia 3 dias de clínica cá e 3 dias de clínica em Espanha. E até eu conseguir lutar a minha agenda cá, eu estive assim. E quando eu já tinha esta segurança de dizer, ok, se eu vier para Portugal, imagina, tenho o mesmo rendimento ao fim do mês, sabes? Não fico, não noto discrepância, eu regresso. E esse momento chegou e eu regressei. Mas como é que fazias isso? Era tipo noutras clínicas, noutros espaços? Como é que fazias Sim, tinha. Mantive o meu trabalho nas clínicas onde eu estava em Espanha, simplesmente reduzia o horário. E aqui iniciei a atividade no espaço onde nós estamos agora. Ok. E sozinha naquele momento, não é? Então quando eu já tinha aquela margem que tinha lá, eu dei o salto e vim para cá, voltei. E pronto, e a partir daí comecei a criar as redes cá, porque eu também tinha um Instagram espanhol que foi hackeado, então eu fiquei sem redes sociais e quando tive que criar as novas, que são as que vocês conhecem hoje, eu decidi criar em português, porque vinha para cá e também correram super bem como vocês veem. E pronto, eu fiquei cá. Curiosidades do destino, neste momento também estou a trabalhar em Espanha novamente, não na prática clínica, mas como formadora. Trabalho para uma empresa de formação lá, então eu continuo a viajar imenso para a Espanha em trabalho, mas não no contexto de fisioterapeuta de prática clínica, mas sim como formadora. Muito bom. E cá no Porto, então, abriste o teu espaço? Sim, temos o Maia em colaboração com um espaço, sem dúvida, e eu comecei sozinha. Estive cerca de 2 anos a trabalhar sozinha e desde agosto do ano passado até agosto deste ano, num ano, passamos de uma fisioterapeuta pélvica para 4. Então nós agora somos 4. Conta-nos como é que é o projeto, como é que funciona, em que é que consiste? O Maia? Sim. O Maia é um projeto multifacetado. Já percebeste que eu não sou pessoa que gosta de estar engafetada, não é? Então, o Maia é um projeto super multifacetado. Nós temos as nossas consultas de fisioterapia pélvica que se dão no Porto, com uma equipa de 4 fisioterapeutas pélvicas, em que nós atuamos na saúde da mulher, do homem, da criança e na comunidade LGBT. Nós queremos ajudar mesmo toda a gente. E como eu fui entendendo que para ter uma boa saúde pélvica tu precisas ter uma equipa multidisciplinar, nós temos colaboração com outros profissionais da área do exercício, da área da nutrição, da área da psicologia, da área da estética, da medicina ginecoestética, da dermatofuncional, temos colaboração com ginecologia, com osteopatia, com urologia, com pediatria, enfim, eu digo sempre, digam-me uma especialidade que eu não tenho no Maia. Digam-me uma, porque eu acho que tenho todas, sinceramente, neste momento. Para além disso, no Maia também temos uma parte da Academia de Formação para profissionais da área da saúde, que queiram enverdar na área da saúde pélvica e essencialmente as nossas formações dão-se na área da saúde pélvica e também do empreendedorismo. E depois temos outros projetos a acontecer que eu não posso revelar ainda porque estamos a lançar agora e para terminar, entre aspas, tudo o que é o Maia, ainda temos um estúdio online de Pilates. Porque também comecei a reparar que existiam imensas pessoas que tinham dificuldade em fazer os nossos trabalhos de casa em casa, porque não tinham guidance. Para além disso, no pós-parto, ou pessoas com dor crónica e durante a gravidez, muitas vezes não sabiam muito bem por onde é que tinham que começar a atividade física, ou então pessoas essencialmente com dor crónica, em que, por exemplo, o ginásio ou assim é algo muito agressivo naquele momento para elas e precisavam de alguma atividade mais light, mas com um profissional que também entendesse da saúde pélvica. Nós decidimos criar então um estúdio de Pilates online, em que temos estas 4 modalidades: dor crónica, Pilates para pós-parto, Pilates para gravidez e depois Pilates clínico no geral para quem quiser e tiver interesse em se inscrever, com uma fisioterapeuta pélvica que tem formação em Pilates clínico. Então, tu mesmo que estejas a fazer Pilates, estás a fazer Pilates com uma profissional que tem um know-how de como é que tens que estar a realizar os teus exercícios sem prejudicar e respeitando, inclusive potenciando a tua saúde pélvica. E isso acontece tudo, ou seja, para além dessa parte do Pilates, que é online, já percebi, toda a outra vertente é misto, presencial e online, ou é puramente presencial? A nível das consultas, depende dos profissionais. As nossas de fisioterapia pélvica são 100% presenciais. Okay. Mas depois, como nós temos colaboração com outros profissionais, depende de como esse profissional trabalha. Há visão de expansão? Há sempre visão de expansão. Não posso para já referir, mas o que é que vai acontecer? Mas sim, nós temos muitas coisas a acontecer neste momento. Muita mudança mesmo, muita mudança mesmo. Quais são os problemas mais comuns, Rita? Que nós vemos na prática clínica? Sim, de fisioterapia pélvica. Olha, a minha equipa
para conseguir dar resposta a toda a gente, acaba por cada uma se especializar mais num tipo de público, ok? Portanto, nós neste momento vemos toda a gente. O público que nós menos vemos, que se calhar é mais fácil começar por aqui, são as crianças e a comunidade LGBT. E eu acredito que isto aconteça não tanto também, mas não tanto por uma questão de prevalência e de incidência, mas mesmo de falta de literacia e de conhecimento, sim. Na área da criança muitíssimo, mas essencialmente na comunidade LGBT. Eu em Espanha trabalhava muito com a comunidade LGBT e eu adoro, e aqui é mesmo tema tipo, super tabu. Eu faço um post de transgender, disfunções pélvicas e enfim, estas questões, e o meu engagement faz... Sabes? Então eu creio que é mesmo uma questão também cultural e social, e é uma comunidade que precisa muito, mesmo muito, muito de nós, porque, pensa, cirurgias de redesignação ou de afirmação de género, male to female ou female to male, tu estás a mudar tudo o que é o teu aparelho reprodutor. Então tu tens que ter um know-how de dar função a essa estrutura, para além de que a prevalência de dor e disfunção sexual nesta população é gigante, e é uma população que não tem acompanhamento. Quer dizer, tu estás numa dualidade daquilo que tu te sentes e tu não tens acompanhamento e aceitação social. Operas-te, passas pelo processo que é super exigente e depois mesmo assim a sociedade ainda tem viés e tabus em aceitar-te. Então, sente o peso que esta população tem e a falta de acompanhamento que tem. Então nós tentamos dar resposta neste sentido, ainda temos pouca percentagem de população LGBT, mas queremos cada vez dar mais este conhecimento e chegar mais a esta população que se sente tão sozinha e dizer, olha, nós estamos aqui para te ajudar, mesmo. Não sentes que poderá também haver aí alguma falta de consciência do problema por parte das próprias pessoas? Sim, porque sim. isto é como a questão da lombalgia, por exemplo. Dor na lombar, há tantas pessoas que se queixam que a tua mãe tem dor na lombar e ela acha que é normal ter, porque toda a gente também tem. Não é normal. Pode ser comum, porque vês muito, mas não é normal. Não é normal. E a pessoa vive com aquilo e nem sabe que tem um problema. Portanto, muitas vezes eu acho que também pode ser isto. A falta de despertar para o problema. A agravante de as pessoas que trabalham nesta vertente percebem que, ok, nós trabalhamos com redes sociais, portanto, nós gostamos de ajudar toda a gente e precisamos. Mas precisamos ter alcance para isso, porque também é isso que nos faz crescer e chegar a mais pessoas. Se efetivamente há um problema que tu precisas de falar, mas que o teu engagement cai a pique, óbvio, não é inteligente estar sempre a bater ali no ceguinho. Eu bato. E às vezes prejudica-se, lá está, o despertar da consciência em troca de números. E o problema continua a agravar-se cada vez mais, não é? Também, mas sem dúvida, é mesmo uma questão de literacia e de informação. E eu continuo a falar de homem, continuo a falar de criança, continuo a falar de comunidade LGBT, porque obviamente que o teu engagement é importante e tu também trabalhas com as redes sociais e sabes que nós temos que estar atentos às métricas, mas o meu primeiro objetivo com as redes sociais é chegar a mais pessoas. Pessoas que têm um problema, e por exemplo, mulheres com incontinência urinária ou mulheres com disfunção sexual, dor com a relação sexual, que têm isso há anos e acham que é normal, normalizam, sentem-se aliens, sentem que são extraterrestres e que elas é que estão estragadas e não sabem que existem pessoas que estão lá para ajudar. Portanto, essa é a causa primária para eu ter redes sociais. É muito mais importante isso do que eu ter 100 mil seguidores. 100% mais importante, ok? Com o tempo, eu acredito, e para isso é que nós servimos, que nós com as redes sociais vamos conseguir chegar a esse público que ainda não sabe. E tu sabes perfeitamente que neste momento com as redes sociais podes fazer colaboração com, ser estratégica, não é? Fazeres colaboração com outros profissionais que trabalhem com a área, vais cada vez conseguindo chegar a mais pessoas. Mas eu sinto em comparação com Espanha que aqui a nível social fala-se muito menos, muito menos. Nós lá tínhamos uma aceitação neste sentido, ou pelo menos um falar. A questão da incontinência, por exemplo, é um problema que eu não sabia que era um problema. Ninguém nunca na faculdade me falou sobre isto. E quando eu cheguei ao terreno e comecei a dar os primeiros treinos às primeiras mulheres, muitas delas não me diziam, mas eu sentia que, por exemplo, a correr, olha, vamos experimentar correr um bocadinho. Na minha inocência, na minha melhor das intenções. E havia mulheres que ficavam mesmo, tipo, mudavam da água para o vinho de repente e eu não entendia o porquê. Até que, mais tarde, muitos meses mais tarde, houve alguém, uma mãe, não é? Que me disse, Filipa, esquece isso, tu nunca foste bem, pois não? Porque isto, tipo, não posso, porque eu vou fazer xixi nas cuecas.
disse-me literalmente isto e eu fiquei tipo, como assim? Até fiquei envergonhada, tipo, isto é uma coisa que eu tinha que saber. E depois daquele dia, comecei a abordar a questão e percebi que, ok, de 10 mulheres com quem eu trabalhava, tipo, 8 sofriam com aquilo e nunca nenhuma me tinha dito. Então, a própria mulher sente aqui algum tabu em, pelo menos, lá está, connosco. Pronto, se calhar se ela for à procura diretamente do problema, se calhar, obviamente, não vai ter esse tipo de problema em falar sobre isso. Tem sempre. Tem? Tem Porque sempre. são sempre questões mesmo muito delicadas. Depois a vergonha, imagino que isto deva ser muito maior em homens. A questão do tabu de falar sobre De essas falar questões. sobre isso. Como é que tu lidas Imenso, imenso, com imenso, isto? imenso. Ou seja, como é que tu mostras à pessoa, a um homem neste caso, sendo tu mulher, que eu estou aqui para te ajudar e podes falar, é normal, não és menos homem por causa disso. Como é que tu lidas com isto? Nós somos um safe space e eu sinto que também pela questão das redes sociais, como, não é? E eu falo abertamente e acaba, mesmo que, imagina, tu não me conheces, mas já tens alguma de género, ok, já sei que sei lá, é simpática, é empática, então as pessoas já vêm, mesmo que venham com vergonha, já vêm tipo de género, e eu sei que aqui eu posso falar que eu sou ouvida e sou respeitada, neste caso respeitado. Os homens têm muito mais vergonha e muito mais... sentem muito mais tabu o tema da saúde pélvica do que as mulheres, sem dúvida alguma. Mas isto é pela questão dos viés da sociedade, porque esta masculinidade tóxica prejudica muito o homem. Os homens também têm disfunções pélvicas, disfunções sexuais, dor pélvica crónica, nevralgia do nervo pudendo, enfim, uma catrafada de... Olha, quantos atletas com pubalgia me chegaram à consulta com dor testicular? Imensos. E sentiam que era normal, sabes? E é de género, ok, tens de estar a tratar a tua pubalgia com o teu físio dedicado à saúde desportiva, com o teu fisiatra, o teu ortopedista, o que quer que seja, mas tens uma dor testicular, se depois, à raiz de uma pubalgia, tu ficas com disfunção erétil, por exemplo, ou uma nevralgia de nervo pudendo, tu tens que trabalhar também com o fisioterapeuta pélvico. Mas estes esportistas não têm este know-how, sabes, da importância da saúde pélvica neste sentido. Quando falamos num homem, pronto, não é desportista com um problema de saúde pélvica, é um tabu grande e começa desde o princípio, desde o primeiro momento que é o agendamento da consulta. Imagina, tu, Filipa, vens agendar uma consulta comigo. É muito comum a mulher ligar ou mandar mensagem para a assistente e dizer, olha, quero agendar uma consulta, estou grávida, ou quero agendar uma consulta por incontinência urinária, ou por endometriose, o que quer que seja. O homem é sempre, quero agendar uma consulta. Qual é o motivo da consulta? Posso ligar? Sabes? Ou então não diz, tipo, fala na consulta, de género, já há ali um tabu. Okay. Pelos viés da sociedade, porque se sentem menos homens por terem a questão de disfunção pélvica. E não, isto só nos dá um alerta, tanto para os homens como para as mulheres, em como cuidar da tua saúde pélvica é um fator que te vai empoderar como pessoa. Porque uma mulher que não pode correr ou que não se pode agachar, é que não é só correr no ginásio, é correr atrás de um filho. Sabes? Sim, tipo, no dia-a-dia, que te tens que limitar de fazer determinadas atividades, tu estás sempre alerta, tu não estás a ser tu. Imagina eu agora estar num podcast contigo, sem uma incontinência anal e sentir que a qualquer momento posso ter um escape de um gás e não me dou conta. Eu não estava aqui tranquilamente a falar contigo. Não estaria muito mais inibida, muito mais tímida, com um tema sempre a rolar na minha cabeça, nem sequer conseguiria estar muito concentrada naquilo que te estou a dizer. Então nós temos que olhar mesmo para a saúde pélvica, não como um tema sensível e de vergonha, mas como algo completamente normal, porque são funções básicas, função sexual, a urina, a defecação, ou seja, são funções completamente básicas que estão connosco desde o primeiro dia da nossa vida, como algo que, ok, isto tem que ser primário na minha saúde, e como algo que me faz potenciar aquilo que eu sou. Existem problemas que demandam depois cirurgia ou normalmente os tratamentos passam por exercícios? Como é que se faz? Existem muitas disfunções pélvicas que passam por cirurgia, começar pela endometriose. Okay? Ou seja, a percentagem de mulheres com endometriose que acabam por ser operadas é gigante, porque nós somos uma peça na intervenção multidisciplinar das disfunções pélvicas, entendes? Falando de um caso mais simples, por exemplo, uma incontinência urinária, a maior parte das incontinências urinárias nós conseguimos reverter em consulta, mas existem casos de incontinência urinária que têm que ser submetidos a cirurgia, porque a causa
é outra, para além de ser uma disfunção primária de pavimento pélvico, por assim dizer, ou de gestão da pressão intraabdominal, ok, já existe ali mesmo uma falência do esfíncter, em que, pronto, neste caso esta mulher ou precisa de realizar um procedimento cirúrgico. Igualmente com os prolapsos dos órgãos pélvicos. Quando os prolapsos dos órgãos pélvicos já estão num grau muito avançado, não há escapatória à cirurgia também, não é? Então, sem dúvida que existem questões que passam sempre por cirurgia, mas nós estamos lá no pré e no pós-cirúrgico. A intervenção em termos de prática de exercício físico ou mesmo a nutrição, o que a pessoa come, tem algum tipo de influência ou não? Tem. Tem? Pensa que nós atuamos numa área que é a coloproctologia, começando pelo tema da nutrição. Então, se nós estamos a lidar com disfunções defecatórias, aquilo que tu comes vai ter uma grande influência naquilo que tu excretas, não é? Então, nas disfunções defecatórias, a alimentação é base. Falando de patologias mais inflamatórias, como pode ser a endometriose ou a dor pélvica crónica, aquilo que tu comes tem uma influência gigante na inflamação que tu tens no teu corpo. Então, quando temos aqui pessoas que têm uma doença inflamatória, como é uma IBS, um síndrome do intestino irritável, um bladder pain syndrome, uma endometriose, em que são questões muito inflamatórias, em que estas estruturas são muito reativas àquilo que tu comes, pelo fator microbiota, microbioma, inflamação de baixo grau, aquilo que está a passar na tua própria corrente sanguínea, questões metabólicas, vai ter uma influência direta com a questão da pelvis, porque disfunção pélvica não é só musculatura de pavimento pélvico, percebes? Nós temos um útero que tem que estar funcional, um intestino que tem que estar funcional, um reto que tem que estar funcional, uma bexiga que tem que estar funcional. Então aquilo que tu comes e aquilo que tu bebes tem influência, sem dúvida, na tua saúde pélvica. Por isso é que outra peça da intervenção multidisciplinar na saúde pélvica é o nutricionista. Quais são, assim, alguns sinais de alerta que a pessoa comum e que nos está a ver neste momento, se sentes isto, talvez seja melhor procurares ajuda. Se sentes isto, há assim alguns pontos que tu possas dar? Bués. Olha, coisas assim, vou tentar fazer uma lista não tipo mega extensa, mas coisas que tens de ter atenção. Dor na zona pélvica, qualquer dor. Dor na parte anterior, na parte da frente. Dor no ânus, dor no cóccix, inclusive a dor lombar ou dor na zona do sacro. Terem atenção porque tem relação e proximidade anatómica com a região pélvica, portanto, fisioterapeuta pélvico tem que estar sempre lá. Não é um red flag, mas se estás grávida ou se já foste mãe, é sempre conveniente, ou inclusive se não foste mãe e não estiveste grávida, é sempre conveniente de forma preventiva realizares um acompanhamento e consultas de prevenção com o fisioterapeuta pélvico, modo check-up, ok? Perdas de urina, perdas de gases, perdas de fezes, dor com a relação sexual, anorgasmia, no homem, por exemplo, a ejaculação erétil, ejaculação precoce, desculpa, disfunção erétil, ciclistas que tenham dor ou sensação de choque elétrico na zona vulvar ou na zona perineal se são homens, vulvar se são mulheres, que estejam alerta, estou aqui a tentar pensar nas várias disfunções, dor menstrual, big red flag mesmo. Se tu vais à casa de banho e sentes, por exemplo, que tens um volume a sair pela zona da vagina ou que tens que ajudar quando estás a defecar com a introdução manual para acabar de esvaziar a zona retal, isso também é um red flag de prolapso de órgãos pélvicos. Portanto, tudo o que tu notes que está diferente e alterado na tua zona íntima acaba por ser um sinal para ir ao fisioterapeuta pélvico. Ajuda. Tu, enquanto bailarina, estavas a dizer há pouco, também tiveste algum tipo de disfunção. Podes falar um bocadinho sobre isso e como é que isso te ajudou também a seres melhor profissional hoje? Sim. Eu passei essencialmente por... e o meu processo, pronto, só este ano é que ficou concluído, eu creio. Eu quando dançava tive um período com perdas de urina, essencialmente em situações de stress, e estava muito associada à parte da competição. Portanto, pronto, como eu te referi, o acompanhamento das disfunções pélvicas é multidisciplinar, não é? E aí também tinha aquela condicionante do stress, da pressão que é a competição, em que tu acabas por, já tendo uma disfunção pélvica de base, ainda tens um quadro de ansiedade, estás a despertar a nível cerebral a mesma área que dá a urgência urinária, também dá ansiedade, ok? Então estás sempre a despertar essa zona do cérebro. Portanto, essa foi a primeira situação que eu já como fisioterapeuta pélvica olhei para trás e pensei, uou, tipo, sabes, consegui fazer o raciocínio clínico de dizer,
tinha ansiedade, eu tinha perdas de urina essencialmente em situações competitivas, tinha bué urgência urinária, ou seja, tudo isto foram questões que eu senti que eram alarmantes naquele momento, que não tratei, porque eu tinha 16 anos, eu nem sabia o que era o pavimento pélvico. Depois, dor com a relação sexual foi algo que me acompanhou vários anos, até eu começar a trabalhar nesta área, porque normalizas, não sabes que tem tratamento, pensas que é sim, não é? Estás a iniciar a tua vida sexual ativa, pensas que é sim, tenho que me adaptar, é do que o tempo passa, não é? Então vais acabando por desvalorizar. E tive um período também de despiste de endometriose, porque tive uma disfunção a nível intestinal, então tinha ali uma panóplia de sintomas que as pessoas não sabiam muito bem o que era, mas depois ficou tudo resolvido. Como é que isso me ajudou a ser melhor profissional? Pela questão da empatia. Porque efetivamente entendes que é muito importante e que tem um impacto brutal no decorrer do teu dia, na forma como tu descansas, aquilo que tu comes, sabes? Tipo, saís de casa e pensares, eu tenho que ir à casa de banho porque senão depois, olha, passado meia hora já vou ter que ir outra vez e se calhar estou num sítio que não tem casa de banho, ou estás a trabalhar e eu lembro-me de quando estava a fazer despiste de endometriose eu ter tanta dor a nível da barriga que eu até sentada a trabalhar como fisioterapeuta na área desportiva eu tinha dor, ou seja, consegui entender mesmo a importância que é o tu cuidares da tua saúde pélvica e como eu sou muito apologista de que ler um livro todos lemos, mas ter soft skills não, eu acho que isto foi tipo um dos grandes fatores diferenciadores para aquilo que eu sou e aquilo que a minha equipa é hoje em dia. Muito bom. De onde é que vem esta tua essência de querer mais, de ser melhor pessoa, melhor atleta, melhor profissional, querer sempre alcançar mais? Tu tens algum exemplo destes na família ou de onde é que tu és fruto? Eu costumo sempre dizer que, a nível genético, eu sou maternamente nazi e a nível de personalidade, depois a parte paterna que me dá a personalidade mais chique e brincalhona. E digo nazi na brincadeira porque a minha parte materna, não é? Ou seja, mãe e essencialmente mãe e avó, são os dois muito exigentes, muito metódicos, muito universitários, sabes? O meu avô, pronto, era empreendedor, tinha várias empresas, era um estudioso nato e a minha mãe também tem um trabalho, um emprego muito, muito importante e é uma pessoa que é doutorada, tem não sei quantas pós-graduações, então acabas sempre por ter um exemplo e alguém que acaba por ser muito exigente contigo e desde criança a frase em casa era se tu te metes tens a melhor. É tipo, gastas o mesmo tempo a fazer bem ou fazer mal, se tiveres que fazer mal ainda gastas mais, tens que fazer outra vez para fazer bem. Portanto, ou fazes bem ou então esquece. Aliás, lembro-me de uma situação caricata e depois já vamos à parte paterna, que foi, eu sou péssima condutora, péssima, conduzo muito mal. Eu digo sempre que se eu tirei a carta eu faço tudo na minha vida. E eu chumbei a primeira vez na condução e não foi de género, pronto, olha, sei lá, reprovaste na condução, repetes o exame, está tudo certo, estavas nervosa, tipo, não sabias fazer ponto de embreagem, tipo, sabes, tipo, super banal, não? Na minha família não foi assim, foi tipo, reprovou, vamos ter que entender porque é que reprovou na condução. Eu lembro-me que saí do exame, eu super triste, naquele dia fui com o meu irmão conduzir, de género, para perceber onde é que eu falhei, sabes? Então esse lado, quem sabe muito too much também, porque acabamos por ter também, quem vê de fora diz, é ótimo, é empreendedor e assim, mas também tens a tua mochila, não é? Mas pronto, é uma família a nível materno muito exigente para que tu sejas, tipo, melhor naquilo que tu fazes. E tens de estar sempre, tipo, perfeita, sabes? Isso também acaba por te trazer outro peso, ainda por cima associado à questão da dança, enfim. Quando falamos da parte paterna, eu digo sempre que é a minha parte mais de personalidade, porque a minha família paterna é muito carinhosa, sabes? Então, a nível daquilo que eu sou como personalidade de Rita, eu sou 100% a minha família paterna, tipo, divertida, empática, pronto, isso tem muito a ver com a minha parte paterna. Então, eu sinto que esse juntar destas dois lados da minha família fazem com que eu seja eu neste momento. E tu consegues fazer esse transfer depois para as pessoas que tu coordenas, tendo essa pressão do teu lado da tua mãe, não é? De tanta exigência, tanto metódico. Sentes que consegues ter um equilíbrio ao passar isso para depois as pessoas que estão a trabalhar contigo, ou sentes que também te deixas sem querer às vezes levar por essa educação? No fundo sempre viveste dessa forma, não é? E eu acho que, ou seja, o maior desafio que eu tenho neste momento é gerir pessoas. É o maior desafio. Enquanto tu trabalhas sozinha, tu só tens que estar preocupada contigo.
A partir do momento que tens que gerir e coordenar pessoas e que tu queres, como é óbvio, que trabalhem à tua semelhança, à tua imagem, porque eu não tenho vagas para atender 400 pessoas por semana. Então, nós temos que ter um método, e nós temos um método e uma metodologia. Isto obriga a um treinamento, obriga a que a tua empresa e a tua equipa se guie pelos mesmos valores, pelas mesmas diretrizes e que seja igual, na parte técnica, uma consulta com a Rita Paiva como é com qualquer outro elemento da equipa. E esse foi o meu maior desafio. Primeiro, criar a minha metodologia, entenderes o que é que eu sou, como é que eu trabalho a nível profissional, o que é que eu sou como profissional, como é que eu trabalho, como é que eu tenho os resultados que tenho e que isto seja transversal em toda a gente que vai entrar para a equipa. E depois, entender que não são todos iguais a mim, a nível pessoal. E esse foi, e ainda é, e será sempre o maior desafio, essa adaptação. Mas também é bom, porque eu também aprendi muito com isso. Porque com a minha equipa eu aprendi e permiti-me a falhar. Porque todos os dias eu falho. Todos os dias eu falho. E vou falhar muitas vezes. E está tudo bem com isso, percebes? Eu já não encaro o erro, ou a falha, ou a imperfeição como algo negativo na minha vida, senão como algo ótimo, porque é algo que me vai permitir aprender e estar sempre em constante evolução. Se eu tenho equilíbrio, eu acho que um empreendedor ambicioso não tem equilíbrio, tem um estilo de vida integrativo. As minhas amigas dizem, vais de férias, tipo, desligas. É a tua empresa, como é que tu vais desligar? Por muito que tenhas uma máquina oleada, e eu tive férias há pouco tempo, eu todos os dias entrava para ver as agendas, tipo, sabes, estás sempre, faz parte de ti, e eu gosto, não é uma obrigação. Então tens que ter um equilíbrio para tu descansares. Eu cada vez mais priorizo essa saúde mental e ter mais qualidade de vida a nível pessoal, mas equilíbrio de tu saberes que trabalhas às 9 às 5 e fecha o tasco nunca fecha, estás sempre on. Como é que é um dia teu normal? Então, um dia meu normal. É variável, eu tenho a minha rotina, mas é um pouco variável dependendo das viagens. Como eu sou formadora internacional e eu quase todos os fins de semana do mês eu estou fora a dar formação. Portanto, eu acho que é melhor descrever como é que é a minha semana. A minha semana à segunda-feira eu estou sempre em back-office. Ou a regressar de viagem, mas depois estou o dia em casa a trabalhar em back-office, ou então estou em casa e fico em casa e não vou para a clínica. Depois, durante o resto da semana, tenho os meus momentos de trabalho em contexto de prática clínica e trabalho de gestão e produção de conteúdo para as redes sociais. E à quinta-feira à noite, às sextas de manhã, embarco e vou dar formação durante o fim de semana. Esta é a minha rotina. O que é que tem que estar aqui que não é negociável para mim? No mínimo 4 treinos por semana. Então, e uma boa alimentação, sempre. Quando dizes treinos, falas na parte da dança, ginásio, o que é que tu fazes? Eu neste momento treino em ginásio, treino de força e dedico-me ao running. Ok, boa. Sim, então é imperativo que eu tenha 4 treinos por semana. Existem sempre semanas que a vida está a acontecer e treino menos, mas é base para mim eu ter que fazer desporto e ter que ter uma boa alimentação. Há mais assim algum inegociável? Alimentação. Sempre. Treino e alimentação. Treino e alimentação, sim. Neste momento, o sono também está a começar a ser um inegociável, porque durante muito tempo eu me castiguei com o sono, no sentido de, eu tive, quando eu criei o Maia, esse mês, eu lembro-me que foi um mês inteiro a dormir, tipo, 2, 3 horas por noite. Isso passou-me uma fatura a nível de saúde. Então, neste momento, para mim, eu tenho que dormir no mínimo, tipo, 6 horas e meia, 7 por noite. E aí sim, quando chega a uma determinada hora, eu não quero saber se acabei o que eu tinha para fazer naquele dia ou não. Tipo, eu vou dormir. Porque senão, depois o resto da minha semana, o resto do meu mês vai estar em xeque. Portanto, lamento os meus prazos, não, porque se eu não estiver... Eu tenho tanta coisa que depende de mim, sabes? Algumas no sentido direto, algumas no sentido indireto, mas é tanta exigência que é tipo, eu tenho que dormir, eu tenho que comer e eu tenho que treinar. Senão, o resto tudo não funciona. O que é o sucesso para ti, Rita? Ser livre. Em que áreas? Em todas. Ser livre. Existem pessoas que se focam muito na questão, tipo, sei lá, ser rica, ter isto, ter aquilo, sabes? Para mim, eu associo a minha felicidade à minha liberdade. Em eu poder fazer uma vida parecida à que eu faço agora, poder decidir uma sexta-feira, poder vir gravar um podcast, sabes? Poder acordar de manhã e tomar o meu pequeno almoço tranquila.
poder estar em qualquer parte do mundo, conhecer outras culturas, através do meu trabalho, que isso também foi uma ferramenta que me fez tanto ambicionar esta liberdade, conseguir ter este contacto e não ter que estar sempre alocada a um sítio, sabes? Para mim, se eu me começo a sentir muito presa, e eu começo a entrar aqui numa urticária mental, tipo, brutal, gigante mesmo. Portanto, eu tenho que ser livre em todos os sentidos. 3 valores da tua empresa. 3 valores da minha empresa. A empatia, obviamente, o cuidado pela pessoa, sempre, e sem dúvida a diferenciação a nível técnico. Isso é obrigatório. Como é que tu passas essa cultura de empatia para profissionais que talvez de forma inata não a tenham tão desenvolvida, mas que são muito bons tecnicamente? Não estão a trabalhar na minha empresa, esses profissionais. Ok, explica. Eu, quando contrato um fisioterapeuta pélvico, neste caso, que são as pessoas que estão na empresa assim fixas, para trabalhar connosco, eu prefiro ter uma pessoa que não tenha tão desenvolvida a questão de formação, mas que se identifique com os nossos valores e com o nosso propósito e com a cultura da empresa, a nível de soft skills, porque eu disse-te ao princípio, ler um livro todos lemos, entendes? E podemos todos ler o mesmo livro e não trabalhar da mesma forma, não ter o mesmo raciocínio clínico. É óbvio, ok? Mas é mais fácil eu moldar alguém à minha metodologia a nível clínico. Como pessoa eu não consigo mudar o que é que aquela pessoa é na sua gênese. Portanto, para mim, quando eu realizo as entrevistas, eu e a assistente e o pessoal que está connosco no projeto, eles sabem que é muito mais importante quem é que aquela pessoa é do que o que é que aquela pessoa sabe. Muito mais importante. O resto eu ensino. Excelente, muito bom. Há algo na tua vida que tu ainda não tenhas alcançado e queiras muito? Ai, tanta coisa! Há tanta coisa que eu ainda não fiz, onde eu ainda não cheguei e que quero chegar. Não quero dizer o quê, porque eu sou um bocadinho supersticiosa, então eu sinto que se eu digo algumas coisas depois agueiram, portanto é muito meu, sabes? Muito pessoal, muito privado, mas sim, imensas coisas. O que é que muda ao longo do tempo? Que eu antes castigava-me por ainda não ter alcançado algumas coisas e agora já não. É tipo, eu sei que vou chegar lá. Tipo, tenho muita confiança, eu manifesto muito. Eu sempre disse, por exemplo, que queria gravar podcasts e este ano gravei 4 já. Este é o meu 4º podcast. Quem diria? Que sabes que num ano nunca tinha gravado podcast e era algo que eu queria muito, muito fazer e num ano já vais pelo teu 4º podcast. Então, seres tu, acreditas muito naquilo que tu estás a fazer e essencialmente não esperas que as coisas caiam do céu, se não trabalhar com um propósito e com uma estratégia para isso e as coisas acabam por chegar de forma tranquila, as coisas chegam lá. Também outra coisa que eu cada vez mais penso é em agradecer. Então eu já não me foco tanto naquilo que me falta por alcançar, mas não naquilo que eu já alcancei. E isso é algo muito recente meu, como eu sou tão exigente comigo própria, o eu conseguir agora parar e dizer: uou, nunca na minha vida eu pensei que ia fazer isto, tipo, que isto era real, sabes? Que isto podia acontecer, que eu ia estar neste papel, por assim dizer, a viver isto na pele. E essencialmente é nisto que eu me tento focar, para ser mais feliz e estar mais equilibrada. Eu ouvi uma frase esta semana num podcast também e que me fez muito sentido, que é: quando tu começas a achar o extraordinário comum, volta atrás. Porque muitas vezes nós perdemos noção, vamos subindo, subindo, alcançando, atingindo, perdemos noção de que se tu conseguisses falar com o teu eu de há 5 anos atrás e lhe dissesses: olha, sabias que tu daqui a 5 anos vais ter isto, vais estar ali, vais estar com uma equipa multidisciplinar, com uma clínica, não sei o quê. Consegues ver os olhos dessa pessoa a olhar para ti? Tipo, eu o quê? E nós muitas vezes estamos aqui tão a ambição, lá está, o querer mexer, fazer, acontecer, alcançar, atingir. Parece que nunca estamos contentes e quase que nos esquecemos de onde viemos e é mesmo tipo preciso dar esse calma. E essa questão do sono também, tu não pensas de forma clara. Influencia muito a tua capacidade de raciocínio, a tua capacidade de retrospectiva, mesmo de tomada de decisão. Uma grande dificuldade que eu tenho tido nos últimos tempos é a tomada de decisão, no sentido em que eu tenho tanta coisa para fazer que eu vou pensando a fazer coisas
Não sei se isto acontece. Mas isso é por má gestão. Completamente. E eu estou a trabalhar nisso porque é uma dificuldade que eu tenho muito grande. Muito grande mesmo. Custa-me a mim entender que mais vale eu parar aqui 15 minutos do que eu andar a fazer e a pensar enquanto faço, para não perder tempo, e depois tenho que perder 3 horas a resolver a porcaria que fiz por não ter parado aqueles 15 minutos para olhar para todos os caminhos, porque é tipo, sim, isso é boa ideia, bora. Sabes qual é o erro número 1 que eu sinto que está acontecendo neste momento com toda a gente? Como tu vês, não é? Também és das redes. Toda a gente agora é empreendedor. E está tudo certo. Está tudo certo. Tipo, é bom que nós estejamos a sair desta cultura tão, tipo, eu acabo a minha licenciatura, tipo, tenho um trabalho estável, família, não sei o quê, a vida acaba. Está tudo certo e é incrível acabarmos por ter esta, cada vez mais aqui na Europa, não é? E em Portugal eu vejo muito isso, essa educação mais quase que capitalista americana. E eu adoro isso e eu sinto que é com o que eu me identifico. E está tudo bem. O problema é que o fazer, ou seja, a ocupação não é resultado. Ocupação não é resultado. E isso também foi uma coisa que eu aprendi. Tu tens que ter um planeamento quase que já mensal ou anual. Eu tenho já cursos marcados até 2026, por exemplo, daquilo que tu vais fazer, ok? E dos objetivos que tu queres cumprir. Porque toda a gente quer fazer muito e olha, por causa das redes sociais, para os outros que já cumpriram determinadas coisas como é rápido, eu vou fazer, é rápido, é tipo bora, e esse é o erro número 1. Tens que ser estratégica, ponderada e rodear-te de pessoas que te entendem. Rodear-te de pessoas que te entendem. Porque é muito fácil nós perdermos-nos no caminho. Muito fácil. Primeiro, perder a tua gênese, perder aquilo que tu és, por aquilo que tu estavas a dizer. Nós olhamos para aquilo que nós já atingimos e esquecemos de onde é que nós viemos, não é? Mas depois também teres alguém que efetivamente, se calhar, ou já passou por aí, ou tem estas características de planeamento que tu se calhar não tens porque tu és a pessoa criativa da tua empresa. Isto é o que acontece comigo, eu sou a pessoa criativa da minha empresa e tenho alguém que está atrás de mim a dizer, olha, ok, mas para fazermos isto acontecer temos que dar este passo, e são passos para dar com calma, porque se quiseres correr não fazes nada. E eu passei por esses erros na pele. Eu quando lancei o Maia, neste momento, aliás, eu vou voltar atrás, neste momento se tu entras na plataforma do Maia, tu vês que existem algumas áreas do Maia que não estão a funcionar, de propósito, porque nós estamos a mudar o Maia todo. Tipo, eu no outro dia até pus no Instagram, vocês viram um aquecimento, nós agora vamos jogar titular. Porque existem muitas coisas que correram mal ao princípio. Eu não tenho problema nenhum de dizer isto, porque eu sei que agora vou rebentar com tudo, entendes? E eu tive que entender que errei em algumas coisas, primeiro como mente criativa da minha empresa, segundo porque houveram pessoas que estavam a trabalhar e a colaborar comigo que naquele momento fizeram sentido, mas não eram as adequadas para o médio e longo prazo e que fizeram com que algumas coisas não corressem tão bem. E está tudo certo. Mas teres essa capacidade de ser ponderada e entender isso, sabes? E conseguires corrigir, isso é o que te vai fazer chegar longe. Sem dúvida não perderes essa questão da tua gênese. Por isso é que, se tu vires, os empreendedores e empresários que chegam muito longe, todos falam, e eu já, aliás, é a minha parte agora onde eu estou a passar o meu processo, todos falamos da questão mais espiritual e não estamos a falar de uma questão religiosa, ok? Mas mais desenvolvimento pessoal. Porque aquilo que tu és, os valores que tu defendes e quase que a tua rotina a nível de crenças vai ter um peso gigante no teu desenvolvimento como empresário, no desenvolvimento da tua empresa. Tipo, uma pessoa que faça mal aos outros não vai acabar por prosperar da forma que alguém que tem esta parte de desenvolvimento pessoal bem desenvolvida vai prosperar, porque até da forma como tu lideras a tua equipa e tu entendes as necessidades da tua empresa, percebes? E eu passei por um burnout, aliás, passei por 3 diagnósticos de burnout, e este ano passei por um, estou agora a sair dele. E eu trabalho muitas horas por dia. E até há cerca de 3 meses, o meu horário na clínica era das 9 às 7, sem hora de almoço. Das 9 às 7, sem hora de almoço, na clínica. Eu saía às 7 da clínica, ia treinar até às 10, chegava à casa e punha-me a trabalhar.
E eu achei que as minhas fisioterapeutas conseguiam fazer o mesmo horário do que eu. Estás a entender o que eu te quero dizer? Então, eu tive que parar e melhorar, ou seja, conhecer mais e entender, pá, não, o que estás a fazer, tipo, não és melhor porque estás a fazer isto, primeiro ponto, porque eu ainda sinto também que existe muito essa questão que as pessoas acham que porque trabalham muito... Era isso que eu estava a fazer, a ocupação não é resultado, não é? Que achas que quanto mais trabalhas estás... E não. E se tu não estiveres bem nos outros aspectos, tu não vais conseguir ser produtivo. Há muito esta crença do trabalhar, produzir. E a mim está-me a custar muito desconstruir isso, mas também porque, lá está, eu venho de uma família onde eu nunca saí de casa, Rita. Eu tirei férias a primeira vez, eu fui ao Algarve a primeira vez quando comecei a ganhar dinheiro, depois de me licenciar e começar a trabalhar. A minha mãe é empregada de limpezas, o meu pai era camionista, eu nunca vi os meus pais a tirar férias na vida. A minha mãe tirou 2 dias de férias em 2020, porque eu já tinha dinheiro e queria levá-la a viajar. Minha mãe nunca tinha saído de casa e ela tirou 2 dias, mas eu andei para aí tipo 3 meses a convencê-la a tirar 2 dias. Então eu venho de uma cultura muito de trabalhar de segunda a segunda, de sol a sol. E perceber que eu não tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar mais melhor. Inteligente. Exatamente. Mas quando dou por mim, já estou outra vez na roda. E é aquilo que eu chamo da procrastinação produtiva. Isso é muito bom. Eu muitas vezes passo o dia inteiro, Rita, eu chego ao fim do dia, tipo, eu estou cansadíssima. Mas depois eu paro-me para pensar, tipo, mas o que é que eu fiz hoje na realidade? Respondi a mensagens no Instagram, fiquei em frente ao computador, muitas das vezes com o computador desligado, mas com o telemóvel no Instagram, e porque estou a ver isto e agora respondo ali, depois entretanto cai uma notificação no WhatsApp e eu respondo, e depois eu chego ao fim do dia com a cabeça a mil a pensar que fiz imensas coisas, eu não fiz rigorosamente nada. E eu ando a procrastinar muitas coisas há muito tempo, porque estou aqui nesta de estou-me a esforçar muito, a trabalhar muito, a fazer muitas coisas todos os dias. Não estou. Mas estou sempre ocupada. Aí eu acho que o mais inteligente é criar um planeamento com objetivos. E tu tens que ter uma rotina de trabalho diária, daqueles objetivos que tu queres cumprir naquele dia. Isso vai-te ajudar a procrastinar menos. E a ocupação a ocupação não é resultado, não é porque trabalhas muitas horas que estás a ser produtivo. Tu tens que fazer aquilo que faz girar o ponteiro do relógio. Existem coisas que eu fazia enquanto era eu a empresa e não a empresa, que não sou eu que as tenho que fazer, porque a minha função na empresa não é essa, ou a minha função no meu trabalho não é essa. E, efetivamente que existem questões económicas associadas em que eu até a um determinado ponto não podia ter uma assistente pessoal, não é? Não podia ter uma administrativa. Pá, não dá. E é um processo, é temporário. Mas tens que ser consciente de que este dinheiro, se calhar que eu não estou a investir nesta pessoa, está-me a fazer perder mais dinheiro. Isso é muito bom. Porque a tua função na empresa não é estar a responder aos WhatsApps de agendamento da consulta dos treinos ou o que quer que seja. Pá, não é. A tua função na empresa não é essa. E para mim também tirar esse foco do controlo, porque o problema é este, é que tu acabas por procrastinar porque queres ter o controle de tudo o que está a acontecer. E quando tu organizas muito melhor e começas a atribuir as funções que cada pessoa que tem que ser e explicas à pessoa aquilo que ela tem que fazer de segunda a sexta e tu sabes aquilo que tens que fazer de segunda a sexta, as coisas giram com inércia. Este foi o primeiro ano que eu consegui ir dar cursos, ir de férias, tranquila, sem me sentir mal por pensar, eu vou de férias, não estou a faturar. Porque eu estava sozinha na clínica, não é? Eu não posso tirar férias. Tipo, eu não vou faturar. E eu estas férias, eu tive uma semana, eu tirei 2 semanas de férias. A primeira semana de férias, tipo, não trabalhei, estudei assim, porque eu gosto muito de estudar, sou muito geek, mas a segunda semana, tipo, eu estive em casa a trabalhar, mas, tipo, eu fiz coisas que vão mudar o rumo da minha empresa nos próximos 5 anos. Tranquila, porque tenho uma equipa bem treinada que está a ajudar as pessoas tão bem quanto eu, e eu estava tranquila. Entendes? Então é essa questão de nós conseguirmos olhar e perceber quais são as necessidades. Tens que abrir mão do controle. Abrir mão do controle.
É bué difícil. É difícil, eu sei. Mas perceber que existem coisas que tu achas que estás a fazer top e estás a fazer a real, e peço desculpa, cagada, porque tu achas que isto é o que te vai fazer faturar X e subir de nível e só te está a atrasar. Estás a fazer um bocadinho de tudo e muito de nada. É literalmente É isto. isso. Pior é tu teres a consciência É isso. e E não sabes para onde te vais virar. Mas isso é questão de organização e depois é o problema que nós vemos nas redes sociais, é que toda a gente é mentor, toda a gente é não sei o quê, sabes? Eu com a equipa que me está a acompanhar, eu disse-lhes, vocês estão proibidas de me pôr a lançar um curso em que digam que eu sou mentora, tipo, vocês estão proibidas. Porque acho que é algo que é tão de responsabilidade para com os outros, e tudo o que nós fazemos é de responsabilidade para com os outros e está a começar a ficar banalizado. Como a questão do coach. Hoje em dia até as pessoas quase têm vergonha de utilizar essa palavra porque banalizaram coisas que não deveriam ser banalizadas. Porque efetivamente isto é um peso muito grande na vida e na jornada de outras pessoas. Correto. Mas eu sinto muito isso. Mas, olha, é vivendo e aprendendo. É mesmo assim. Rita, vamos passar aqui a uma parte mais brincadeira, pode ser? Temos aqui 2 jogos para fazer contigo. Ai, que fixe! E o primeiro jogo, nós temos aqui vários nomes de pessoas conhecidas, famosos da televisão, da internet, etc. O objetivo é de seres a pessoa o mais de sucesso possível em todas as áreas da tua vida. Tu vais tirar 4 nomes e vais ter que selecionar, se tivesses que escolher, uma para teu PT, uma para teu nutricionista, uma para teu terapeuta e uma para tua melhor amiga. Quem escolherias e porquê? Ok. Espero conhecer as pessoas. Se não conheceres, eu ajudo. Porque eu tive tanto tempo fora que... Tira 4. Opa, aconteceu uma coisa inédita no Vês episódio. que eu vou tirar tipo 3 PTs? Pouco provável. São 3? Vou lá para baixo. São 4, não sei? São 4, sim. Boa. No episódio anterior aconteceu uma coisa inédita. O convidado não conhecia ninguém. Pois, é que eu tive 6 anos a morar em Espanha e eu sigo mais gente espanhola do que portuguesa. Estiveste em que zona de Espanha? Eu em Valência, Comunidade Valenciana e em Madrid. Eu estive em Girona, a estagiar meio ano também. Fixe. Yeah. Posso abrir? Sim, claro. Eu vou já vendo se conheço ou não. Amo, morte. Ok, conheces, boa. Ai, aqui no microfone. Telma Monteiro. É do judo, não é? Uhum. Ok, o primeiro foi o Paulo Música. Paulo Música, há pessoas que podem só ouvir e depois ficam assim meias às Pois é às isso, Paulo aranhas. Música, Telma Monteiro, Bruno Salgueiro, não sei quem é. Salgueiro, desculpa. A Rita não é do fitness, perdoa. Se me seguires nas redes sociais, estou a brincar. Salgueiro foi o primeiro influencer fitness de Portugal, basicamente. Ele é PT e é duplo também. Vai ter uma comunidade gigante dentro do fitness. Cristiano Ronaldo. Boa. Então o que é que eu tenho que fazer? Então, dentro desses 4, se tivesses que escolher para ti, com o objetivo, obviamente, de seres a pessoa o mais de sucesso possível, quem escolherias para teu nutricionista, para teu PT, para teu terapeuta e para teu melhor amigo? Pá, o problema aqui é que eu não conheço a Telma e o Bruno, não é? Não Pronto, os a sigo. Telma é judoca, pois as personalidades não conheces, pronto, Claro. A Telma é judoca, o Bruno é PT e duplo, portanto... O Bruno é PT e duplo. E o Cristiano Ronaldo, pronto, todos nós conhecemos. Então, para meu melhor amigo, que seria alguém que eu tenho muito boa relação, não é? E podia aprender imenso sobre essa pessoa, escolheria obviamente Cristiano Ronaldo. Ele tem um mindset que eu admiro imenso. Sei que há muita gente que não gosta dele, mas enfim, eu adoro. Portanto, o meu melhor amigo seria o Cristiano Ronaldo. E todo o ecossistema que ele criou eu respeito imenso. Depois, eu tenho aqui um problema porque eu não conheço as pessoas, não é? Então eu não estou aqui com dificuldade em alocar. A Telma, para além de judoca, o que é que ela faz neste momento? Eu penso que ela só é mesmo atleta. Eu não tenho a certeza desta informação. Mas eu posso tirar do papel? Não, isso é batota. Então, para meu PT, eu vou pôr o Bruno porque depois eu tenho que escolher um nutricionista. Então, eu vou pôr o Bruno para PT porque disseste-me que ele era PT. Ele é PT, não é? sim. Pronto, isto é uma decisão estratégica. Eu vou pôr o Bruno para meu PT e vou pôr... eu vou pôr o Musi para meu Nutri porque ele vai ter que saber do treino.
então ele vai-me ajudar no treino e na nutrição. E a Telma vou pôr para terapeuta porque, olha, não sei, mas porque foi a única que sobrou. Mesmo assim, ok, foi por exclusão de partes, mas ainda assim, epá, não me lixem. Um campeão tem que ter um mindset muito... É isso que eu tinha dito. Não, eu ia te dizer, ia agora dizer isso, Então, do género, tipo... se ela foi olímpica, não foi? Sim. Tipo, ela tem que ter tipo, esta questão mais estoica do acompanhamento, portanto, foi mesmo por isso que eu a selecionei, porque como só conheço como atleta, foi por isso que eu a selecionei. Então, esta seria a minha seleção, não é? E pensando na polivalência que cada um tem, portanto, eu estou a alocar cada um com uma especialidade em concreto, mas vou aprender de tudo com todos. Sim, opá, o campeão não se surpreende e esta frase... Os atletas são incríveis. São incríveis. Qualquer tipo de atleta. Os atletas são muito diferenciados. Muito. Muito. Rita, o nosso próximo jogo e último é o seguinte. Pronto, nós também temos aqui um lado mais funny, está bem? Portanto, e então, eu vou trazer-te um facto curioso. À partida tu não o conheces, espero eu. Se conheceres também não faz mal. Mas a ideia é... tu, dentro deste facto, que é estranho, tu conseguires tirar um segundo nível de pensamento, tirares uma lição de vida, um insight qualquer que possa ser útil para o dia-a-dia e que possa ser útil à audiência. Ok? Ok. E o facto de hoje é: sabias que a urina de uma pessoa diabética contém tanto açúcar que pode ser purificada e transformada em whisky? Isto é verídico. Sabias disto? Primeiro, sim ou não? Não. Ok, eu também não. Não sei se alguém aí desse lado sabia disto. Entretanto, eu trago sempre depois uma breve explicação para percebermos aqui também um bocadinho o contexto. Então, um senhor inglês chamado James Gilpin, desculpe se não é assim que se pronuncia, é designer e pesquisador. E o trabalho dele, basicamente, é implementar inovações biomédicas no cotidiano das pessoas, fazendo com que problemas se tornem soluções criativas. Então, a iniciativa do senhor é transformar urina de pacientes diabéticos em whisky de alto nível destinado à exportação. A inspiração veio da sua própria urina, já que o senhor é portador de diabetes tipo 1 e então o seu corpo não produz insulina suficiente para controlar os níveis do açúcar. Como é que ele faz isto? A urina é purificada da mesma maneira que a água, com as moléculas de açúcar sendo removidas e adicionadas à mistura de grãos, acelerando o processo de fermentação. Depois de ser fermentada, a bebida alcoólica recebe aditivos para ganhar cor, sabor e viscosidade e o produto é então embalado. Vejam só o nível de criatividade do senhor, com o nome e a idade do doador da urina. Chocado! Como é de se esperar, a bebida não terá a divulgação tradicional, não é? Ele diz que é quase como uma obra de arte. O artista não acha possível que os sistemas municipais de purificação da água sejam usados para colher recursos biológicos produzidos pelos idosos. No entanto, quem quiser provar o whisky poderá ir até ao Abandon Normal Devices, que é um festival de artes que acontece em Manchester durante o mês de outubro. Portanto, além de estranho, porque eu sei que isto é estranho, super curioso, estranho. Eu também não sabia disto, o que é que tu consegues retirar daqui? Olha, assim, para dar aqui uma frase mais motivacional, não é? Aquilo que eu consigo retirar, o primeiro ponto é que temos sempre que olhar para o negativo como algo que pode ser positivo, não é? Então, nós estamos a olhar aqui para pessoas que efetivamente estão doentes e que depois com isso conseguimos criar outra coisa, ok? Mas eu não acho essa história muito inspiradora, sou-te sincera, porque a diabetes causa muitos problemas às pessoas e as bebidas alcoólicas também, portanto eu não acho essa história assim muito inspiradora, não consigo retirar assim um grande nível de segundo pensamento sobre mas isso. eu acho que tiraste um muito bom, que é efetivamente há sempre um lado bom, não é? Sim. Há sempre um fator de criação, não é? Que tudo aquilo que te acontece consegues retirar algo positivo para ti. E também, agora pensando, podemos retirar que realmente há sempre público para tudo, do género.
Para algumas pessoas este senhor vai ser completamente maluco da cabeça. Para outras pessoas vai ser, este homem é um gênio. É um gênio para além disso, a todos os níveis, não é? Tipo de criação, parte mais artística, científica, económica, porque vai melhorar a exportação, que eu vou fazer Ou um negócio. seja, nunca tenhas vergonha de fazer aquilo que tens que fazer, porque uns vão achar que é uma loucura e está tudo certo. Sim, isso está tudo certo. Outros vão achar que és um gênio. Isso sim, achei super interessante, mas eu não te vou mentir. Quando tu falaste sobre diabetes, eu tive um pensamento. Eu vou partilhar, porque nós estamos aqui numa parte mais funny. Eu estudo clitóris, não é? E quando tu disseste diabetes e falaste de urina, veio-me ao pensamento assim um fun fact, que é que as pessoas com diabetes e hipertensão têm irrigação alterada no clitóris. E foi isso que eu me lembrei. É sério? Juro-te. E foi isso que eu me lembrei. Mas para mais ou para menos? Depende. Não sabia. Na hipertensão pode ser para mais. Porquê? Por causa da pressão. Da liquidez do fluxo? Da pressão, sim. Que engraçado, olha, não fazia... Foi esse o meu nível de... Para ver como eu gosto do meu trabalho, foi esse o meu nível de pensamento. Pois, lá está, o ofício. O comum dos mortais não iria pensar isso. Rita, para terminar, se tivesses a oportunidade de deixar uma mensagem a 8 bilhões de pessoas, vais chegar a todo o mundo, todo o ser humano no planeta Terra, qual seria a tua mensagem? Eu acho que o principal insight que nós conseguimos tirar aqui hoje da nossa conversa, para além de promover, obviamente, o cuidado de saúde, que estejas alerta para aquilo que tu sentes e que se sentires que algo não está bem com a tua saúde pélvica, recorrer aos profissionais que estão para te ajudar, e se não te identificares como o primeiro, sentires que não foste ouvida ou ouvido, recorrer a outro e a outro e a outro, porque vais sempre encontrar alguém disposto para te ajudar. Uma das frases que eu mais gostei deste podcast foi que a ocupação não gera resultado e que nós temos que estar muito conscientes daquilo que nós somos e do planeamento e da organização para conseguirmos atingir os nossos resultados. E quando eu falo em sermos conscientes daquilo que nós somos, a todos os níveis, inclusive a saúde. Muito bom. E tu, aí desse lado, qual foi a frase que mais gostaste desta nossa conversa hoje? Queremos saber também, portanto, deixa nos comentários. Vamos também deixar na descrição deste vídeo as redes sociais da Rita, as redes sociais do Maia, do projeto da Rita. É a melhor forma de te encontrar é através do Instagram, TikTok, disseste há pouco. Tenho TikTok, estou a começar a usar TikTok, mas sim, tenho também. O nome é Rita Maia em todo... Rita Maia, desculpa. Eu sou Maia de apelido. Ok, é que agora fiz aqui Rita um Paiva mix. quer. Rita Paiva quer. Pois, ok, então o Maia vem de... Maia vem de Maia, sim. Ok, bom. Rita Paiva, nós vamos deixar então também aqui na descrição deste episódio. Já sabem, pessoas, Rita... movimento, nós estamos a criar um movimento aqui de ouvintes do Feel Fit Podcast, portanto o apelo é sempre para que encham a caixa de mensagens dela, está bem? Portanto, digam maiores insights, se gostaram, a vossa opinião, coisas que também achem pertinentes partilhar. Já perceberam que também tem aqui alguém que, mesmo para os assuntos mais sensíveis e que te possam incomodar mais no teu íntimo, que não tenhas com quem falar, com quem partilhar e nunca tenhas procurado ajuda, alguma coisa que nós possamos ter dito aqui que tu pensaste, espera aí, eu sinto isso. Ok, se calhar eu tenho um problema. Tens aqui alguém com quem falar, procura ajuda. Muitas vezes, só para um conselho de dia-a-dia, lá está, às vezes nem para uma intervenção. Ok, tudo certo, se tivermos que ir, vamos, mas muitas vezes só mesmo aqui um conselho, ter alguém com quem partilhar, de tipo, olha, não, ok, no teu caso é normal, tudo certo, mas faz então essa partilha com quem tem este conhecimento e te pode ajudar. Para além disso, já sabes, continuamos também a ser juntos agentes de mudança, portanto, se achas que este conteúdo pode ser útil a outras pessoas, se em algum momento, alguma coisa que foi dita te fez lembrar, era bom, era a Maria ouvir isto. É gratuito, então pega no link, envia para a Maria. Quem sabe não melhoras o dia dela ou mesmo a vida dela. Vamos fazer isto chegar a mais pessoas e juntos continuarmos a ser agentes de mudança. Espero que tenhas gostado, conto contigo no próximo episódio. Até lá!